Alô, alô, boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos. Embora, gente que tá no ar, o Brasil Gente Minas. Ó, Brasil Gente, a partir de agora, para você conferir as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. No programa desta terça-feira, a gente mostra mais um acidente na pista do MOVE. Mais um acidente na pista do MOVE. Segundo a polícia, o motorista do veículo de passeio estava com sinais de embriaguez. Cachaça e volante, não funciona essa mistura. Essa mistura não funciona, nunca funcionou. Você se lembra aqui do policial militar assassinado por uma quadrilha fortemente armada em Santa Margarida, na Zona da Mata? O caso completa um ano hoje e nós vamos relembrar. E tem ainda, atenção, uma pesquisa alarmante. Metade dos professores não recomenda a carreira. Há um tempo atrás era legal, você vai ser o que quando crescer? Eu quero ser professor, oh, mas que bonita essa carreira e tal. Metade dos professores, quando alguém diz que quer ser professor, diz não, corre disso, não vai mexer com isso não. Aliás, é uma classe que não é respeitada no nosso país. Parte lá de cima do presidente, que é só cortar a verba da educação. Passa pelo estado e morre no município. E será por quê? Por que isso acontece? Nós vamos falar daqui a pouco. E você tem alguma denúncia aí? Envia pra gente no Bandzap, que tá no canto alto da tela aqui, ó. Tá no canto alto da tela. Denúncia com nós mesmo. Manda aí que nós vamos apurar e te ajudar a resolver. E já começo falando que 5 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um carro na madrugada de hoje na barragem da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro seguia no sentido Lagoa quando perdeu o controle da direção. Ele invadiu a contramão e bateu de frente com o coletivo do MOVE que seguia para o centro da cidade. Quem esteve lá e conta tudo agora no Brasil Gente é Diogo Ramalho. Veja aí. O condutor do veículo de passeio, Bruno Souza Pessali, de 24 anos, foi conduzido até esta delegacia do Detran, que fica na Avenida João Pinheiro, aqui em Belo Horizonte. Bruno confessou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica, embriaguez que foi confirmada após o teste do bafômetro. Bruno disse também que voltava de uma festa juntamente com um amigo e o acidente aconteceu na barragem da Pampulha por volta das 5h45 da manhã. Ao todo, 6 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, justamente o amigo de Bruno, Eduardo Rodrigues, de 22 anos de idade. Foi constatado também que a CNH dele de moto está vencida e será feita a autuação de CNH vencida e também será feito sob jurisdição de influência de álcool. De acordo com a polícia, Bruno Souza Pessali será indiciado por lesão corporal. Muito obrigado, Diogo Ramalho. A questão é a seguinte, o sujeito tem uma carteira de habilitação para pilotar moto, mas a carteira dele para moto está vencida. Ele não tem carteira para guiar o carro, mas ele estava num carro. Então ele estava com a carteira vencida de moto e ele guiava um carro. Então, com a carteira vencida, guiando um carro, e ele não está apto a dirigir, ele não tem habilitação para isso, de quebra, ele ainda estava alcoolizado. 5 pessoas ficaram feridas, uma delas está em estado grave. Inclusive o amigo dele. Ele cometeu, no mínimo, de estar alcoolizado, 1, de não ter carteira de habilitação, 2, de estar com a carteira de habilitação de moto vencida, mas ele não estava pilotando a moto. Então, nesse caso aí, 3 infrações. E ele quase matou nesse acidente aí. Quase. Foram 5 pessoas feridas. Mostra de novo as imagens aí do estado que ficou o carro dele. Olha o estado que ficou o carro. Olha a gravidade do acidente hoje pela manhã, quando liguei o rádio na Band News. A Band News destacava durante toda a manhã esse grave acidente ocorrido lá na barragem da Pampulha. Esse cara
Primeiro, por não ser apto a dirigir um carro, não ter a carteira de habilitação, ele já está muito errado. E segundo, a desgraça do álcool. O cara enche o pote, pega o carro e transforma o carro numa arma. Ele transforma o carro numa arma e vai fazer inocentes de vítimas. Foi exatamente o que aconteceu. Inocentes vitimados. Não foram 5 feridos, não. 6 feridos. Um deles em estado grave. Confirma, André? Um deles em estado grave. Então, 6 feridos. 5 fora de perigo, 1 em estado grave. Por causa de um inconsequente, irresponsável, imprudente. Esse que está em estado grave, que a gente torça para que ele melhore, para que ele saia desse estado que se encontra. Mais uma vez, a irresponsabilidade desse cidadão que vai ser colocado agora aqui na tela, a irresponsabilidade desse sujeito aí, ele poderia ter matado. Lembrando que um, que é o amigo dele, está em estado grave. Por isso sou favorável a que, quando alguém que estiver dirigindo esteja alcoolizado, que a pena seja mais rigorosa, a mais rigorosa possível. É necessário que seja assim. Que ele perca a habilitação de moto, que ele seja proibido de dirigir. E aí, eu deixo para você que está em casa. Ele deve ser preso ou não? De qualquer forma, fica aqui o repúdio de todos nós contra a atitude de quem? Primeiro, dirige sem habilitação e segundo, dirige sem habilitação e ainda bêbado. É de se lamentar, Tomara que esse que está internado em estado grave saia desse estado aí o quanto antes. As estações Venda Nova e Vilarinho do Sistema Móvel aqui em Belo Horizonte já estão funcionando normalmente depois da circulação dos ônibus ter sido interrompida pela BH Trans durante a madrugada. A ação ocorreu após mais um incêndio a ônibus, desta vez no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, aqui na capital. A polícia investiga se o incêndio tem relação com a onda de ataques nos últimos meses aqui no estado de Minas. De acordo com a polícia, na noite de ontem, um jovem e um adolescente obrigaram o motorista e todos os passageiros a descerem do ônibus da linha 635E e depois atearam fogo no coletivo, que foi totalmente consumido pelas chamas. Um homem foi preso, suspeito de participação no crime. A onda de ataques em Minas destruiu mais de 70 coletivos em 40 cidades e teria ligação com uma facção criminosa que estaria insatisfeita com as condições do sistema prisional aqui no nosso estado. Na última sexta-feira recebemos aqui a Cláudia Pádua, que é criminóloga, e eu perguntei a ela, a tendência é de que daqui para frente a gente tem uma redução nessas ocorrências de ônibus queimados? E o que ela respondeu? Não creio. Ah, mas os líderes foram presos. Não creio. E a resposta está aí. Mais um coletivo incendiado. Vamos dar sequência aqui. 4 horas, 8 minutos, 4 e 8 na hora oficial do Brasil. Não perca a hora. Não perca a hora, 4 e 9. E não vai assistir jogo, não, porque eu garrei numa birra da Bélgica e eu não gosto da França. Então, para mim, tem que ficar 0-0 até 2022. 2022. Mas a França acabou de fazer um gol. 1-0 para a França, ou seja, a Bélgica estava lá, sufocou no primeiro tempo, chegou, a França vai lá e creu, faz 1-0. Eu tô achando, tá me cheirando uma final aí entre França e Inglaterra. Curiosamente, se for esta final entre as duas seleções mais jovens da Copa. As duas seleções mais jovens da Copa, que quebra o argumento de que na decisão ou nas decisões é que a gente separa os homens dos meninos. Mas os meninos é que estão levando a melhor dessa vez. A Polícia Rodoviária Federal vai cancelar todas as multas que foram aplicadas de forma indevida nos 3 radares do anel rodoviário. Ê, farra do boi! Segundo a via 040, os 3 radares são no sentido Rio de Janeiro,
Um fica sobre a Via Expressa, outro na altura do bairro Bom Sucesso e o terceiro fica logo após o acesso para a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. A concessionária afirma que o problema já foi identificado e resolvido, pois as placas que sinalizavam a velocidade permitida na via estava divergente da velocidade limite dos radares, ou seja, a via lhe obrigava ou lhe autorizava a trafegar a 80 por hora, mas o radar cobrava uma velocidade de 70, né? Então, segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os motoristas que foram notificados na infração ou da infração terão a multa cancelada e quem já tiver sido pago vai poder solicitar o reembolso. Então, se você está entre os que foram prejudicados, multados no radar, entre em contato quanto antes aí com os órgãos competentes para tentar reaver esse valor aí. Entre em contato e já começa a rezar para receber. O telefone do Centro de Valorização da Vida, que é um órgão sem fins lucrativos, dedicado a escutar pessoas que estão passando por dificuldades, prevenindo o suicídio, agora está disponível para todo o país gratuitamente. Quem precisa de ajuda pode ligar 188. É um assunto que a imprensa não tratava, é um assunto que a imprensa não destacava casos de suicídio. Isso é de praxe, a imprensa não destaca, porque alegavam que isso poderia incentivar as pessoas que têm essa tendência e tal. De um tempo para cá, isso começou a ser rediscutido e agora a Luciana dá, através dessa matéria, o primeiro passo que serve de ajuda para quem passa pelos problemas. Luciana Viana. Depois de 17 anos, ainda dá para ver a marca da atitude desesperada que poderia ter lhe tirado a vida. Aos 25 anos de idade, casada com 4 filhos, ela perdeu a mãe e não suportou a dor. Eu perdi a minha mãe e ela era tudo. Não estava ali mais, não tinha motivo para isso. Então, assim, foi muito... Isso aqui não foi uma vez só. Foi várias vezes. Eu tomei remédio, eu tomei perfume, remédios um atrás do outro. Eu fiquei 7 dias no CTI. Após a ação impulsiva cometida na cozinha de casa, a ajuda veio do marido, que a socorreu e a levou para o hospital. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Com esse objetivo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção para todas as pessoas que querem e precisam conversar, com sigilo e anonimato. A pessoa que busca o CVV, né, ela está em busca de ser acolhida, de ser ouvida. Eu falo que tem uma diferença entre ouvir e escutar. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, os idosos correspondem à faixa etária de maior risco de suicídio. Mas entre os jovens de 15 e 29 anos, já é a 4ª maior causa de morte. Na terceira idade, que a gente entende e percebe que é a questão da solidão, né? E de 15 a 29. Embora e apesar de ter N redes sociais, de ter N grupos em que eu entro em contato, mas para eu falar sobre o meu sentimento é difícil. Desde o dia 1º de julho deste ano, as ligações para o CVV passaram a ser gratuitas em todo o país, após um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde. O número também mudou, agora é 188. No ano passado, foram cerca de 2 milhões de ligações em todo o Brasil. É um trabalho totalmente sigiloso. Você não precisa se identificar. Muita gente não sabe, mas o CVV também faz atendimentos presenciais em salas como esta aqui. O CVV, localizado no bairro Nova Suíça, na capital mineira, funciona todos os dias, de 11 da manhã às 6 da tarde. A gente falava antigamente que o CVV era um ombro amigo, né? E é isso que ele continua sendo até hoje. No momento da dor, no momento da angústia, a pessoa encontra esse ombro amigo. Hoje, depois de muita fé e apoio de pessoas, nossa entrevistada do início da reportagem é grata à vida e aconselha a todos a valorizá-la. Acordar de manhã, agradecer e deitar na sua cama, agradecer porque você tem um trabalho, porque você levantou, porque você deitou, porque você comeu, né? Porque seus filhos estão ali, seus netos estão ali, seus pais estão ali. Agradecer por tudo, por um passarinho que canta, por uma folha que cai. É tudo Deus. É isso aí. É isso aí. Eu
vez por outra, me pego discutindo com a minha esposa, discutindo no bom sentido, debatendo, conversando com a minha esposa, que além de minha esposa é uma grande amiga, a gente fala de tudo, né? Então, eu conversando com a minha esposa, voltando de viagem no domingo, eu disse a ela, nós temos motivos para reclamar da vida? Você, Pisquila, tem, você não tem, Nicolau. Nós não temos motivos para reclamar da vida. Eu estou dizendo nós aqui. Os nossos problemas são muito pequenos em relação a outros problemas de outras pessoas que são muito maiores e que a gente às vezes faz vista grossa e não quer entender e não quer enxergar. Então é muito importante fazer essa reflexão. Eu não sou especialista, estou falando como um sujeito que vive a vida, que aproveita a vida e tal. É meio até que como um desabafo, de fato. Porque a gente às vezes faz questão de fazer vista grossa para outros problemas que outras pessoas têm, colocar isso, traçar um paralelo entre a vida que a gente leva e a vida que outras pessoas levam e de repente isso pode ajudar muito a gente a enxergar a vida e dar valor às coisas como elas deveriam ter valor, né? Um simples café da manhã em casa com a família, um almoço com a família, isso aí tem que ser valorizado. Você viu a mulher falando ali, nossa colega que participou da matéria, um passarinho cantando hoje ela dá valor, mas aí de repente você tem que esperar acontecer algo muito importante na sua vida para o lado mal, para você acordar e dar valor a tudo isso. Agora eu preciso conversar com um especialista e como saber quando uma pessoa está próxima de cometer um suicídio, que sofre com esse tipo de problema. Vou conversar com o psiquiatra Aloysio Andrade, além de psiquiatra homeopata também, Aloysio Andrade, que está na ponta da linha conosco. Aloysio, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no nosso Brasil Gente, para tratar de um assunto que outrora não era tratado, a imprensa até escondia esse tipo de tema, mas agora veio à tona, está sendo discutido e a gente entende como muito importante essa discussão. Como é que a gente pode identificar, Aloysio, uma pessoa que tem tendência ao suicídio? As pessoas que estão deprimidas, todas elas podem passar pela cabeça delas em algum momento essa questão do suicídio? Um prazer recebê-lo. Everton, boa tarde, caros telespectadores da Band. Realmente o suicídio é algo que a longa data vem sendo ocultado porque é um tema difícil, é um tema que traz a cada um de nós um desconforto. Existem as depressões que são depressões reativas, Everton, que tem a ver com coisas que estão acontecendo e são insatisfatórias, coisas como os traumas, coisas como as traições, como as frustrações como um todo. E tem também a depressão, que é a depressão endógena, que é o tipo de depressão, então, que é uma doença que não precisa de ter causa. Essas depressões que são doenças, são endógenas, são em geral um traço familiar. Não quer dizer que a pessoa tendo um familiar com depressão, a gente chama de bipolar, que ela tenha que ter a depressão, mas a tendência, o risco é maior. Os sinais, Everton, são sinais indiretos às vezes. Tem gente que anuncia, que fala que está querendo se matar, que está desistindo da vida, mas muitas vezes os sinais são indiretos, não é uma coisa tão ostensiva. A perda de interesse, a perda de vontade de fazer as coisas que a gente considera coisas, então, que são a princípio simples, mas que para a pessoa que está num quadro depressivo, ela não tem condições de fazer esse básico, de desfrutar o canto de um pássaro, um café da manhã. E nós sabemos também, Everton, que existe uma situação que é essa situação carencial, essa questão da solidão, que às vezes você está no meio de um tanto de gente, mas não se identifica com as pessoas que estão no seu entorno. Então o acolhimento, essa questão de você encontrar alguém que te auscute, a gente até usa essa expressão, o auscultar é acolher com o coração e não com o ouvido. Então por isso não há julgamento, por isso não se tem um sentimento de crítica com relação a essa pessoa, né? E lembrando aos caros telespectadores da Band que a vida tem que ser vista, antes de ser entendida como um desafio, como uma oportunidade. É uma chance que nós temos de evolução espiritual, é uma chance que nós temos de desenvolvimento e que em determinados momentos, quando faltam energias, e isso pode vir até de um quadro hormonal, muitas vezes as mulheres na menopausa, muitas vezes pessoas com pouco funcionamento da tireoide, o que a gente chama de hipotiroidismo, podem desenvolver um quadro depressivo que não é em função de frustrações, nem a depressão endógena, mas são questões hormonais. Portanto, é fundamental que essa pessoa que não está se sentindo com motivação, com ânimo para viver, que faça uma avaliação clínica, que faça uma avaliação, então, para ver como estão os seus hormônios, porque daí, então, a gente não come gato por lebre, a gente não bobeia, porque tem determinadas situações que são químicas.
e que não adianta aí só uma conversa, só um ombro amigo, precisa de ser medicada a pessoa, lógico que com a menor quantidade de remédio possível, porque muitas vezes o deprimido usa os próprios remédios que o psiquiatra passou para tentar ajudá-lo, para poder então tentar a própria morte. Aloysio, para fechar com você, existe ex-suicida? Ah, sim, é porque a pessoa que tenta o suicídio e que não consegue, muitas vezes ela faz uma reflexão que não tinha feito antes. Infelizmente, nós humanos, Everton, temos a tendência a valorizar o que a gente não tem, ou o que a gente perdeu. E muitas vezes esses eventos de uma tentativa frustrada do autoextermínio despertam a pessoa para um novo modo de ver a vida, uma nova forma de perceber as coisas. Então é muito importante que os familiares, os colegas de trabalho, os amigos estejam dispostos a estarem atentos para perceber esses sinais, que são sinais muitas vezes de uma insônia ou de um excesso de sono, de uma falta de disposição para fazer as coisas básicas. Então, às vezes, começa com sinais muito simples e que, se forem abordados logo no início, a chance de não haver essa tentativa de autoextermínio é muito grande. Temos perspectivas de tratamento, os antidepressivos hoje evoluíram muito, tem poucos efeitos colaterais comparando com os mais antigos. Então, deixar aqui uma palavra de alento, uma palavra de esperança, de que mesmo quando está tudo derrubado, quando está tudo ruim, quando a gente está sentindo que está sem perspectiva, sempre existe uma possibilidade de vermos a vida sob outro ângulo, sobre outro prisma, que é, como diz o Fernando Pessoa, o poeta português, pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo. E se a gente consegue, então, construir sentido para a nossa vida, já que a vida só tem sentido se ela tiver os pilares de sustentação, que são a família, os amigos, o estudo, o trabalho, o lazer e a espiritualidade, a religião e os prazeres, o que a gente chama aí de curtições da matéria, que é você passear, que é você fazer coisas, então, que não são da espiritualidade, mas que complementam a sua construção espiritual. Aloysio Andrade, sempre um bom papo, seja sempre bem-vindo ao nosso Brasil, gente. Grande abraço e muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação aqui. Obrigado, Everton, e muito ânimo para todos nós. Para todos nós. Valeu, grande abraço. Até. Bom, é sempre bom falar com o Aloysio. O Aloysio, as coisas que ele diz despertam, né? Nossas ideias para a gente começar a olhar para coisas que a gente olha e não vê, né? A gente começar a repensar sobre o nosso dia a dia, as coisas que a gente faz. Está valendo a pena? Porque, como diria o poeta popular Bezerra da Silva, o tempo está passando. Se você não se ligar, vai passar junto com o tempo, sem ver o tempo passar. Vocês se lembram aqui do assassinato de um policial militar? Nós demos aqui no programa. Isso aconteceu em Santa Margarida, na Zona da Mata. Há um ano, essas imagens chocaram a população da cidade, a todos que assistiram. O cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos de idade, morreu baleado na cabeça pela quadrilha que usava armas de grosso calibre e que havia roubado quase R$100 mil de uma agência bancária de Santa Margarida. Na ação, o vigilante da agência bancária, Leonardo Mendes, de 54 anos, também foi morto pelos criminosos. Um ano depois, acredite se quiser, 2 dos 6 condenados estão em liberdade. É isso mesmo que você ouviu. Os homens que estão soltos receberam pena de 4 anos e 6 meses de prisão por organização criminosa em novembro do ano passado. Cumpriam pena em Ponte Nova e Muriaé, também na Zona da Mata. Um deles foi liberado em fevereiro e o outro em junho, agora, mês passado. E de acordo com a Secretaria de Administração Prisional do Estado, as informações são essas aí, eles foram soltos. Os outros 4 condenados seguem presos. Aí eu faço uma pergunta. Aliás, eu sempre, quando acontece, quando a polícia chega, atua, prende, aí eu digo, o crime não compensa, gente. É melhor deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, do que entrar no mundo do crime. Aí eu me deparo com essa matéria, me deparo com essas informações,
mataram o policial, mataram o segurança, foram presos e 2 deles já estão a serviço, aí já estão pelas ruas, a serviço do crime. Aí daqui a algum tempo, eles são presos de novo, cometendo outros crimes, e aí os nossos repórteres vão fazer a cobertura. Estamos aqui diante do fulano de tal, foi preso, ter cometido isso, isso, isso. Segundo informações da polícia, o fulano de tal tem 18 passagens pela polícia. É isso aí. A polícia faz um trabalho árduo, um trabalho hercúleo, um trabalho sério, prende, a justiça pega e solta. Já era. Aí a Polícia Civil vem, faz uma investigação pesada, trabalha, prende, em parceria às vezes com a Polícia Militar, uma grande operação, prendem, fica um tempinho, a justiça vai lá, libera e a turma volta para o mundo do crime. Segundo a própria Cláudia Pádua, cerca de 11% são ressocializados. É um número, ó, bem pequenininho. É duro, viu? É duro. Depois de uma série de acidentes causados por quedas de árvores aqui na capital, nós mostramos vários aqui, isso no período das chuvas, uma força-tarefa foi iniciada para realizar podas e corte total das árvores. A ação está em fase final e mais de 22 mil árvores já foram vistoriadas para garantir a segurança da cidade, ou na cidade. Marcelo Silveira conta tudo agora no Brasil, gente. Veja aí. Quase 30 equipes da prefeitura saem diariamente pelas ruas da capital para colocar em dia as podas e os cortes totais de árvores, as chamadas supressões. Esta cena tem se repetido mais intensamente desde o dia 19 de abril, quando o trabalho de uma força-tarefa começou. Em pouco mais de 2 meses, as equipes já executaram cerca de 19 mil podas e quase 4 mil supressões. Os trabalhos vão até o próximo dia 19 e, a partir daí, os cortes vão ocorrer de acordo com a demanda da população. De acordo com Henrique Castilho, superintendente da SUDECAP, um dos grandes motivos das supressões são as pragas. A supressão, ela iniciou, todo o início desse trabalho desse ano, principalmente após chuvas, foi nas árvores que estavam com praga, né, que estava aí com besouro metálico, com a mosca branca, que são árvores que realmente é mais possíveis de caírem, né? Então, a gente iniciou o trabalho aí. Agora, também tem várias árvores, tem raízes expostas, que estão quebrando o passeio, que entra para dentro das casas, também são árvores que a gente tem que suprimir. Para este professor de botânica da UFMG, as ações da administração municipal estão sendo exageradas e podem causar um desequilíbrio ambiental. As árvores, elas tiram água do solo e levam para a atmosfera, então elas amenizam a temperatura e isso deixa o clima mais úmido, especialmente agora nessa época de inverno bastante seco. As árvores, elas deixam um ambiente mais sombreado, então diminui a temperatura, então elas proporcionam melhor condição de saúde para a população aqui em Belo Horizonte. Fora isso, elas atraem uma fauna também, então os bichos que dependem das árvores, elas vão embora quando as árvores são cortadas. A prefeitura diz que cada caso é estudado por especialistas antes de proceder com a poda ou com a supressão. A SUDECAP ainda ressalta que novas mudas serão plantadas em substituição às plantas que foram totalmente cortadas. Muito bem, a prefeitura nos informou que vai esperar a chegada das temporadas ou da temporada de chuvas para fazer o replantio das árvores que foram retiradas na capital. E aí, naturalmente, é de que a promessa da prefeitura é de que cada árvore que for suprimida, que for retirada, que for cortada, eles plantam outra árvore. E é assim que tem que ser. Hoje eu tenho mais uma promoção no Brasil, gente, Minas, eu vou anunciar para você agora. E atenção, atenção. Você vai concorrer a um voucher com design, um voucher da Design, com design de sobrancelhas e um curso de automaquiagem no valor de R$200, hein? R$200 no Sobrancelhas Design, aqui no Vila da Serra, em Nova Lima. Aliás, está na moda, né? Impressionante como as mulheres estão cuidando da sobrancelha, né? Como as mulheres fazem aqueles desenhos e tal. Tem umas que ficam bonitas, outras abusam demais. Se vocês quiserem um exemplo de sobrancelha bonita, bem cuidada, tem mais pelo na sobrancelha
que que o Tony Ramos tem no corpo. É só conversar com o Diogo Ramalho, nosso repórter aqui. Ele tem mais pelo na sobrancelha do que o Tony Ramos tem no corpo. Então é o seguinte, brincadeiras à parte, nossa promoção vai sortear então esse voucher de R$200 para você ganhar o design de sobrancelha, tá? Fazer um curso de automaquiagem também, lá no Sobrancelha Design, aqui no Vila da Serra. É só mandar o nome pro nosso Bandzap, que tá aqui no canto alto da tela, 99772-7663. 99772-7663. Rápido intervalo, é lá e cá, é rapidinho, não mude de canal. Daqui a pouco nós vamos mostrar um dado preocupante. Metade dos professores não recomenda a carreira. Isso é muito sério, confira. Os reajustes são, assim, ínfimos para as nossas necessidades, né? Não acompanham nem mesmo o índice de inflação. É um fator desmotivante. Estamos de volta com o Brasil, gente. Minas na tela da Band, não perca a hora, 4h34, hora oficial do Brasil, 4h34. Se tem compromisso às 5, atrasa. Veja o programa e deixa o compromisso para depois. Metade dos professores no Brasil não indicaria a profissão aos jovens que vão começar a fazer a faculdade. Isso é muito preocupante. Sabe por quê? Porque o que é que acontece? A falta de reconhecimento e os baixos salários estão entre os motivos que desanimam esses profissionais. Segundo uma pesquisa feita aqui no país, metade não recomenda que outras pessoas se tornem professores. Isso é muito preocupante. Veja aí. São mais de 10 horas por dia na sala de aula para conseguir pagar as contas. A Gislaine trabalha em 2 turnos e nos fins de semana é vendedora. Já são 20 anos nessa rotina. A professora gosta do que faz, mas está desanimada. Os reajustes são, assim, ínfimos para as nossas necessidades, né? Não acompanham nem mesmo o índice de inflação. É um fator desmotivante. Segundo uma pesquisa do movimento Todos pela Educação, 49% dos professores não indicariam a carreira para um jovem que está começando. Os principais motivos são a falta de reconhecimento e a baixa remuneração. O piso salarial no país, por 40 horas semanais de trabalho, não chega a R$ 2.500. Os professores que têm entre 11 e 30 anos de experiência são os que menos recomendam a profissão. Ainda de acordo com o levantamento, quem dá aula para estudantes da educação infantil e do ensino fundamental está mais satisfeito com o trabalho. O descontentamento é maior entre os professores do ensino médio, que além dos salários, reclamam da violência nas escolas. E professor é uma profissão que busca aprender. Ele busca aprender, ele busca melhorar. O que nós não temos no Brasil são políticas efetivas de valorização profissional do docente. Os professores, o que eles reivindicam? Turmas menores para trabalhar, para acompanhar melhor os alunos. Eles reivindicam melhor infraestrutura de trabalho. Nós conseguimos aprovar um piso nacional salarial de professores, que infelizmente não é implantado em todos os estados e municípios. Mesmo com todas as dificuldades, Manuel mantém o mesmo pique e criatividade nas aulas. Foi dele a ideia de criar este tabuleiro, que mistura jogos de xadrez e dama. Um educador incansável há mais de 30 anos. O futuro me inspira demais. Saber que as ações que nós fizemos aqui hoje vão resultar num futuro melhor para nós todos. Se eu quero ter um futuro melhor, eu que invisto agora nas crianças, na educação. As aulas do Manuel são muito divertidas e a gente aprende muita coisa legal. É preocupante porque numa fase da escola, as crianças se espelham muito em alguns professores, né? Eu tive um professor lá em Divinópolis, eu acho que ele ainda está lecionando, Mário Sérgio David. Ele dava aula de ciências. Ele era muito engraçado. Além de um grande professor, ele era muito engraçado. Ele deu aula para mim lá na FEBEM, eu estudava lá no São Francisco de Assis, São Tarcísio. A gente mantinha convênio com a Fundação do Bem-Estar do Menor, minha mãe não me aguentava dentro de casa e me mandou para lá. Vai, meu filho, fica o dia inteiro lá, se almoça, toma café, toma lanche. E era bom, viu? E era bom. Lá ensinava tornearia, ajustagem, serralheria, trabalhos manuais. E eu entrei na ajustagem.
Aí tinha que ficar com a lima lá o dia inteiro. Aí eu falei, não, nunca gostei, né? Pela silhueta, você já... Aí eu falei, não, negócio de ficar com a lima, limando ferro ali, não vai dar. Aí deu tombo lá, cheguei lá, eu quero mudar de profissão, eu quero tornearia. Aí fui fazer tornearia mecânica. Aí eu tive um professor lá em Divinópolis, na tornearia, que chamava Senhor Olentino. Olentino, tomara que esteja vivo e bem, morava lá no bairro Esplanada, lá em Divinópolis. Seu Olentino. Aí, seu Olentino, mas coitado, eu dava trabalho demais pra ele. Porque quando ele vinha com paquímetro, ensinar medida de polegada, e dava aula no quadro para ensinar o que era, não sei o que, 3/8, eu falei, meu Deus do céu, eu vou embora disso aqui. Não era pra mim. Então, quando eu estudava lá, então tinha lá, chegava de manhã, tinha um lanche, era bom, uns biscoitão com leite, muita merenda. Aí depois tinha um almoço, que almoçava na escola e tal. Aí depois tinha um lanche da tarde e, pô, a gente ia, né, minha mãe, a gente não tinha condição. Então ia lá pra escola e passava o dia lá e chegava em casa, ó, nutridão. Mas não gostava de estudar, nunca gostei. Então é o seguinte, aí, e você que tá vendo aí que a criança que estuda, tem que estudar. Aí, o que acontece? Então, a gente se inspirava, eu me inspirava muito no Mário Sérgio David, meu professor de ciências. Ele era muito bom, muito engraçado. Eu falava, eu quero ser que nem o Mário. Você conhece o Mário? Então é o seguinte, eu falava, eu queria ser que nem o Mário, professor. Porque eu queria ser divertido igual a ele, cara. Então, num determinado momento, eu falei, eu quero ser professor, mas eu não gostava de estudar, como é que eu ia ser professor? Então não ia dar. E eu queria só resenhar na sala, resenhar, e aí não deu certo, não fui professor. Então, durante uma fase, as crianças se inspiram muito nos professores. E aí, imagina só, né, vem uma criança, de criança para adolescente, aí eu vou me sentar com o professor e vou perguntar, ô professor, eu queria, quando eu crescer, eu queria ser como você, eu queria ser professor. Aí ele vira para mim e diz... Vaza. Não vem não, meu filho, porque aqui você não vai ser respeitado. Você vai tomar ducha de água pela cara fora o dia que você for reclamar de falta de salário. Não vão pagar seu salário, vão escalonar seu salário, vão dividir seu salário, não vão pagar seu salário, você vai ter que entrar de greve, não mexe, aí frustra. Então uma profissão que era um exemplo de um tempo atrás, eram mais respeitados, né? Isso era um exemplo, falar professor, professor e tal. Mas, lamentavelmente, né, eles têm razão quando eles dizem, não vem não, que não dá. Isso precisava mudar. A gente precisava de um presidente, sabe, que valorizasse a classe, sabe? Porque a criançada bem educada... Aí eu vou falar aqui uma coisa que é clichêzão, mas é a mais pura verdade. O governo federal, estadual e os municípios precisavam de investirem muito mais em educação para formar essa meninada, para essa meninada ter um futuro mais brilhante, mais educação. E por falar em educação, os professores da rede estadual, olha isso, eu acabei de falar sobre isso, continuam em paralisação iniciada ontem. O número de escolas estaduais totalmente fechadas em protesto contra o atraso do pagamento dos salários está em torno de 120, o que significa cerca de 3,5% do número total. Esse dado é da Secretaria de Estado de Educação, que, no entanto, não sabe informar o número de estudantes que estão sendo prejudicados atualmente. O governador diz que os atrasos são por causa da crise financeira, nunca da gestão pífia. A previsão é pagar a primeira parcela na sexta-feira. Então, é agarrar no terço e agradecer. Aliás, e agradecer não, e pedir, porque não veio ainda. E pedir para que caia na sexta. Ai, papai, é realmente uma classe extremamente desrespeitada. Extremamente desrespeitada. Hoje eu acho que está mais ainda, viu? Posso estar falando uma bobagem. Eu gostaria até... Nossa, como eu queria falar agora, que ao vivo, assim, com um professor, para me explicar se realmente eles hoje são menos respeitados. Pelos alunos e por quem deveria dar mais respeito, que são os homens do poder. Agora nós vamos falar de saúde, com um dado alarmante, e alarmante mesmo, e é muito preocupante.
nos últimos 11 anos aumentou em 54% o número de homens com diabetes. E a alimentação não é a única causa para contrair a doença não, hein? Igor Calian vai contar, você precisa assistir com muita atenção, veja aí. Foi por causa de um calo no pé que o Agmar descobriu que tinha diabetes. Esse calo não sarava, cada dia que passava agravava mais. Me encaminharam a um posto médico mais próximo da minha casa e de lá já saí direto para um hospital já sabendo que eu era um diabético, eu não sabia. E a partir dessa data foi só piorando as coisas, só piorando, acabou que eu tive que amputar o pé também desse diabético. E o Agmar faz parte de uma estatística preocupante. Segundo uma pesquisa, nos últimos 11 anos, cresceu em 54% o número de homens com diagnóstico para diabetes. Este endocrinologista explica que os números podem variar e que o diabetes tem que ser uma preocupação tanto para os homens quanto para as mulheres. O estudo é uma epidemia mundial, a obesidade e o diabetes, a gente chama de diabesidade, um carrega o outro. O homem é mais predisposto que a mulher a ter aquela chamada obesidade central, obesidade visceral, e ela que é mais, vamos dizer, teoricamente vinculada às doenças cardiovasculares, ao diabetes, essas complicações que vêm do excesso de peso. Mas isso é um dado estatístico que pode mudar. Daqui a pouco você faz um levantamento estatístico, você encontra a mulher na frente. E 3 fatores podem ser determinantes para o diagnóstico da doença que afeta 400 milhões de pessoas no mundo. Você tem casos na família, você tem mais chance. Não é uma sentença, não é para o seu pai e seu avô que você vai ser, mas existe a maior chance. É o lado genético, é o lado da obesidade, que tem a ver com os hábitos de vida no mundo moderno, sedentarismo, comida mais fácil, né? E o envelhecimento. À medida que o tempo passa, a pessoa nasce com uma predisposição genética, o pâncreas vai ficando mais gasto pela lei do uso e desuso, e com isso, com a idade mais avançada, tende a surgir a doença. Ou seja, aquela história que só tem diabetes quem come muito doce é uma enganação. O Agmar até gosta de um docinho, mas se adaptou muito bem à nova rotina alimentar. Sei que não é fácil você manter uma alimentação adequada, mas eu consegui isso, é uma dor constante. E você fazendo atividade física, você não tem essa dor, a alimentação controla a sua glicemia, você fica muito tranquilo. É uma vida normal. E é exatamente esta a recomendação médica. Apesar de alguns cuidados, vida que segue. Ou melhor, nova rotina que segue. Dieta alimentar, comprimidos e às vezes insulina, em alguns casos. Mas existe hoje um arsenal até vasto para tratar o diabetes. O difícil é as pessoas estarem atentas à qualidade de vida e ao cotidiano, de estar investigando as coisas ou até mesmo estar se alimentando ou cuidando melhor. As pessoas hoje têm preocupado muito com o cotidiano e esquecem de si mesmas, né? Esse homem que agora estava na matéria, Dr. Cupertino, põe ele na tela aí que eu preciso falar desse homem. Põe ele na tela. Põe ele no meu telão aqui. Põe no meu telão aqui que eu preciso ver ele aqui. Feio. Feio. Mas esse homem aqui é uma sumidade no assunto, hein? Esse homem aqui é um monstro no assunto. Dr. Cupertino. Esse é o cara. É um grande endocrinologista e uma sumidade no assunto diabetes. Esse aqui é o cara, Dr. Cupertino. Volta pra cá, mas tira o Dr. Tininho de trás de mim aqui na tela que ele me assusta. Ele não é tão bonito assim. Grande Tininho, esse é o cara. Hoje tem mais promoção, eu falei aqui da promoção, preciso falar de novo, vamos falar da promoção. Olha só a promoção que tem aqui, atenção. Hoje eu tenho um voucher com design de sobrancelhas. A minha já está perfeita, não precisa, a única coisa que eu tenho bonito no corpo. E um curso de automaquiagem no valor de R$200. Lá no Sobrancelhas Design no Vila da Serra, aqui em Nova Lima. Participe pelo WhatsApp e concorra, tá aqui o número aqui no canto alto da tela, 997-727663. Só manda seu nome, no final do programa a gente conta o resultado, ok? Vou para um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco tem mais Brasil Gente Minas na tela da Band. E se você trocar de canal, sua televisão vai queimar. Até já! Muito bem, estamos de volta com Brasil Gente, 4h51, hora oficial do Brasil. Os últimos lançamentos do setor da beleza estão sendo apresentados em Belo Horizonte até hoje, em um dos maiores eventos do setor no país. Lá,
tem novos produtos, novas técnicas para quem já é do ramo, mas também oportunidades para negócios ou de negócios para empreendedores. A feira deve movimentar 20 milhões de reais só neste ano. E quem foi lá? O cabeleireiro da notícia, Igor Caliano. Centenas de pessoas foram até o Expo Minas conferir de perto o primeiro dia da 15ª edição da Professional Fair, maior feira de beleza de Minas e a maior mostra brasileira do setor fora de São Paulo. Então nós temos aqui não só uma oportunidade de capacitação de quem já é profissional, mas sim de quem também quer entrar nesse mercado. E novidades não faltam na feira. Neste estande, por exemplo, é possível desvendar o segredo dos cabeleireiros. Um produto de reconstrução instantânea que está sendo lançado com exclusividade na região sudeste. É um reconstrutor instantâneo que você borrifa no cabelo e o cabelo é reconstruído em apenas 3 minutos. Depois você aplica a hidratação e você tem a emoliência nesse fio, sedosidade, maciez e brilho. Já na maquiagem, o Neto mostrou que manchas na pele já não são mais um problema. Como ela tem melasma, melasma é uma despigmentação da pele mais escura. Então nós temos que equilibrar usando a colorimetria da maquiagem e da pele dela, misturando alguns produtos. Então eu misturei corretivo coral com corretivo amarelo e um tom da pele dela e fiz essa uniformização que camuflou a mancha do rosto dela. Ah, e aquele exagero na maquiagem também vai ficar para trás. Se chama bruma, ela tira o excesso de maquiagem. Então se a pessoa carregou demais na base, no pó, eu consigo remover usando esse produto. Você espirra sobre o rosto, uma distância mais ou menos de 30 centímetros. E espera secar. Quando ela seca, ela absorve o excesso de maquiagem. E tem crescido cada vez mais a presença do público masculino aqui na feira. Há 4 anos, éramos 6% dos visitantes. Neste ano, a expectativa é que chegue a 30%. E uma das justificativas está bem aqui. A barba, uma tendência que não deve sair de moda tão cedo. Para quem não acredita, a evolução nas barbearias já é tanta que dá até para alisar os pelos do rosto. Pode ser tanto um alisamento como também a redução de volume. Por isso que nós temos o Botox como também a progressiva. Um lado nós não fizemos, que é para o pessoal realmente ver a diferença. Nós deixamos o tempo de pausa, que é mais ou menos 40 minutos, de acordo com o resultado que você quer, ou muito liso, ou somente tirar o volume. Depois que nós enxaguamos, nós secamos, passamos a chapinha e aí depois lavamos de novo. Então aqui a gente consegue ver, ó, um lado como a barba está bem alinhada e o outro lado todo sem forma. A feira será realizada até amanhã. E você aí deve estar se perguntando, e a crise? Ela também existe no setor, mas muitas vezes vira uma solução. Eu falo que o segmento de beleza, ele sofre, mas sofre um pouco mais bonito. Ele sofre diferente. É um mercado que tem uma facilidade de se modificar. O Brasil é um exportador. Nos próximos 3 anos, o Brasil vai se tornar o maior mercado mundial. Isso tudo fez com que o mercado também sentisse menos essa situação. Acho muito interessante, acho legal. Parabéns aí aos envolvidos. E tem que cuidar mesmo, faz um bem danado. Tem que cuidar mesmo. E vou dizer mais, hein? A gente mostrou essa matéria. Na matéria falou até amanhã, mas não, é até hoje, viu? A feira é só até hoje, não é até amanhã, não. A matéria mostrou aí a quantidade de pessoas envolvidas, tanto no trabalho quanto pessoas que estão interessadas na feira, lá no local do evento, não é isso? Quando nós sorteamos aqui, começamos a anunciar no início do programa, essa promoção de hoje, do design de sobrancelha e da automaquiagem, impressionante o número de mensagens. As pessoas estão preocupadas, querem se cuidar. E que legal que é assim, não é? Por exemplo, a Aldeneide, do bairro Nova Suíça, final de telefone 9925, ela participou, ela faturou. Nossa produção vai entrar em contato com você, a Aldeneide, aí do bairro Nova Suíça. Muito obrigado pela audiência. Eu tenho aqui que mandar um beijo para minha tia Marília, lá no bairro Minas Caixa. Alô, tia Marília, aí na rua P10. Um beijo pra senhora. Pensa, tia. Que saudade que eu tô da senhora. Vou visitar qualquer dia. E eu tardo, mas não falho, tia. Eu sou que nem menstruação. Eu tardo, mas eu venho. Qualquer dia eu vou te fazer uma visita. Um beijo pra senhora aí no bairro Minas Caixa. Minha tia Marília, que eu gosto demais. Beijo pra minha Divinópolis também. Povo lá do Pombal. Alô, Pombal. Alô, Nuna aí no Pombal. Beijo pra você, Nuna. Saudade de você também. Um abraço a todos aí do Pombal, minhas irmãs lá em Divinópolis também, todo mundo assistindo. Um grande beijo. A gente vai embora
Mas amanhã a gente volta, a partir de 4 da tarde, com mais uma edição do Brasil Gente Minas. Vem aí ele é nosso e a política não toma. O melhor do Brasil, José Luiz da Atena, agora na tela da Band. Hoje é o Joel. Então falhou, mas é o segundo melhor do Brasil, e daí? Primeiro é o Datenão. A gente vai embora, mas amanhã a gente volta. Tchau, pessoal!